alguém aqui nunca ouviu falar nesse tal de X-Men? Só para ter uma noção aqui, nunca vi um filme, nunca vi um desenho, nunca vi uma história. Todo mundo saca o que a gente está fazendo aqui hoje. Beleza, graças a Deus. Ainda bem. Achei que ia pagar mico sozinho, né? Quando o Bruno falou, Rodrigo, você vai ser o primeiro. Eu falei, ele está querendo me testar. Porque se esse cara vir fantasiado num evento de X-Men, de mutantes, de não sei o quê, e o povo boia. Eu falei, então assim, se depois da palestra do Rodrigo a galera continuar boiando, é melhor a gente mudar radicalmente o tema do encontro, porque a gente tem que inventar outra coisa, porque isso a galera não pegou. Né? E a gente vai falar desse tal de storytelling. Que história é essa de storytelling? Galera, vamos lá. Meu slide, por favor. Boa, galera. Valeu, obrigado. Esse tal de storytelling. Primeiro, eu quis fazer uma super promessa para dar aquele impacto de início de palestra. Né? Então, a primeira super promessa é essa. Imagine conduzir o teu programa de coaching de forma dinâmica, engajadora e, principalmente, que você não precisasse mais vender coaching, que os clientes contassem suas histórias e pudessem vender por você. Alguém aqui gostaria de ter isso? Só para ter uma base, assim, só pra... Não, tem gente que não, tudo bem, eu gosto de vender coaching, mas se muitas pessoas gostariam de ter um programa mais dinâmico, mais engajador, beleza, fico feliz com isso. Vamos lá. Para a gente ter uma noção aqui, o que é esse negócio de storytelling? Gente, todos nós sabemos contar histórias. Todos nós temos algo a contar. E eu fui trabalhando minha carreira como publicitário durante 16 anos, sempre buscando como que as empresas poderiam contar melhor as suas histórias para vender os seus produtos. E eu fui trabalhando, até que falei, não, gente, espera aí, existe um produto que todo mundo quer comprar. E a maioria dos coaches utiliza esse bordão. A sua melhor versão. A minha melhor versão. A versão renovada, a versão transformada. É isso que todo mundo quer comprar. Por que a gente compra um iPhone 10? Por que a gente faz viagens para Nova York? Por que a gente quer comprar o carro do ano? Para sanar alguma coisa que existe dentro da gente. Então, a gente usa coisas. Só que melhor do que utilizar coisas é utilizar nós mesmos. Antes de ter, nós precisamos ser. Vocês já ouviram isso alguma vez por aqui? Então, antes de ter, a gente precisa ser. E nós contamos histórias tipo desde sempre. O conhecimento foi transmitido para a gente a partir de histórias. E aí eu vou voltar lá atrás, na época que a gente se reunia em volta de uma fogueira, e que, numa noite, ao cair da noite, ao luar, existiam vários homens em volta de uma fogueira, aguardando silenciosamente, enquanto chegava, lentamente, um ancião. E aquele ancião era o verdadeiro portador do conhecimento daquela tribo. E ele finalmente poderia transmitir tudo o que ele conhecia para aquelas pessoas. Gente, não existia WhatsApp. Não existia WhatsApp, não existia livro, não existia Google. Então, como é que as pessoas iam transmitindo conhecimento? A partir de histórias, com o objetivo de preservar o conhecimento de uma geração para outra e preservar a espécie. A gente descobriu que, depois daquele morro lá, mora um determinado, sei lá, mora onça, mora leão, mora alguma coisa, não passa por lá. Só que uma coisa é você falar, não passe. Outra coisa é, nós temos um herói que ele foi capaz de vencer todos os inimigos, mas naquele momento ali, naquele lugar, ele morreu. Então, é melhor não ir para lá, não. Histórias convencem, histórias comovem. E aí, uma definição mais clara do que é isso que a gente está fazendo. Né? É você narrar algumas informações com a intenção de persuadir o seu cliente, persuadir quem está te ouvindo. Então, sim, persuasão não é coisa do capeta, persuasão é uma coisa legal, porque estimula a pessoa a entrar em ação. Tá? Então, se alguém aqui acha, não, é manipulação, eu vou convencimento, o que é convencer, se não vencer com, vencer junto? Então, persuadir alguém é estimular uma pessoa a entrar em ação com o conhecimento que ela tem. E é para isso que serve a história, para você transmitir um conhecimento e estimular a pessoa a ação. Só que isso aqui não é uma baboseira que eu inventei do nada e eu comecei a falar para vocês. Eu fui lá me basear na ciência para saber como que eu posso persuadir vocês a começar a utilizar storytelling. Eu fui lá na neurociência e descobri uma coisa muito doida, chamada acoplamento neural. Olha que coisa louca isso.
Quando eu começo a contar uma história para você, eu vou ativando algumas áreas do meu cérebro para lembrar dessa história. E uma coisa muito doida é que, mesmo que você não tenha vivenciado essa história, as mesmas áreas do seu cérebro são ativadas enquanto você está ouvindo essa história. Gente, isso é muito doido. Você não precisa estar lá para você viver a mesma coisa que eu vivi. Um cara que fazia visualização muito bem foi Ayrton Senna. O que esse cara fazia? Ele andava a pista inteira, o circuito inteiro, antes da prova. E depois ele sentava lá no carro dele, fechava o olho e falava: naquela curva que eu fiz lá, eu preciso estar em tal velocidade, preciso entrar por aqui, preciso fazer aqui. Gente, por quê? Porque o cérebro não distingue o real do inventado, do imaginário. Então, se você tem o poder de transmitir um recurso, transmitir um sentimento, uma emoção para alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha vivenciado aquilo, e ativar alguns recursos importantes para que ela se transforme, contem histórias. Fui também na psicologia cognitiva. Os psicólogos talvez possam ou me tacar ovo, ou falar, tem razão, Rodrigo, é mais ou menos isso que você está falando. Eu fui lá conhecer esse tal de Jerome Bruner. É um cara centenário, o cara morreu com 100 anos, e ele estudou muito storytelling. Ele foi psicólogo, professor de Harvard, professor de Oxford, e numa das pesquisas que ele estava fazendo sobre storytelling, ele descobriu que, quando você transmite uma informação envolvendo uma história, você tem um potencial de 22 vezes mais captação, assimilação de conteúdo, do que quando você fala de um jeito técnico, de um jeito sem graça. Então, imagina o que você seria capaz de fazer a partir de agora, com o teu coach. Quando você fosse ensinar alguma coisa no seu alto do seu coachês, com todos os seus Master MBAs e seu Master Pro, Ultra. Cara, fala a língua do cliente, fala o que ele precisa entender. E a linguagem lúdica conecta. Então, quando você envolve o teu conhecimento em uma história, ele pode assimilar 22 vezes mais o conteúdo que você está transmitindo. E, falando em história, já que tem esse negócio de 22 vezes mais resultados, os capetas do marketing foram estudar esse negócio e começaram, então, a utilizar o storytelling. Eu sou um capeta do marketing. Durante 16 anos, eu fui um desses capetas. E ali a gente tem várias historinhas que estão envolvidas aqui no nosso coração, na nossa mente, na nossa cultura, que são, por exemplo, o Carlos Moreno, esse cara do Bombril, ele entrou para o Guinness. A Bombril fez 40 anos de comerciais com o mesmo cara. Haja história para contar. Vocês imaginam 400 comerciais, 400 histórias diferentes com o mesmo personagem. Vai dizer que esse bagulho não funciona? E o que eles estão vendendo? De palha de aço. O que é palha de aço, gente? Até ontem, eu não sabia qual era a marca da carne que eu comprava. Não tinha marca. Aí inventaram essa tal de Friboi. Não vou entrar em questões econômicas, em questões políticas, em escândalos, mas, inventaram Tony Ramos como personagem principal dessa história. Ele começou a vender, só carne Friboi, o seu churrasco vai ser melhor se ele tiver carne Friboi. Gente, não tem de bolinhas, não tem nada de carne, mas se é Friboi, eu vou comprar porque vai garantir meu churrasco. Então, eu me imagino no churrasco, eu me imagino na hora, então eu vou comprar esse produto porque eu conheci aquela história, ou fiz o acoplamento neural e me senti naquela história. A gente tem ali também os dois carinhas da Brastemp, a gente tem, cara, Papai Noel. Papai Noel. A maioria de nós conheceu o Papai Noel vermelhinho. A Coca-Cola, a maioria de nós, não, cacete, gente. Há 100 anos a Coca-Cola trabalha Papai Noel dessa forma. E quem aqui acredita que Coca-Cola vende refrigerante? Coca-Cola vende felicidade. Coca-Cola vende felicidade, cara, uma coisa completamente abstrata. Cada um tem a sua percepção do que é felicidade. Mas a Coca-Cola vende esse carinha aqui todo final de ano, todo mundo compra. Porque vende felicidade. E a gente tem esse carinha aqui de cima, todo mundo conhece ele? Dali no posto de Ipiranga, ali no posto de Ipiranga, não sei o que. No posto de Ipiranga. Cara, virou um bordão, virou gostoso, virou uma brincadeira legal. E por que é uma brincadeira legal? Porque tem sempre uma história emocionante, uma história com humor envolvendo.
E tem um monte de exemplo que eu podia trazer, Havaianas, tem várias historinhas da Havaianas também, mas vamos seguir em frente. Tá, falei então de neurociência, falei de psicologia cognitiva, falei de marketing, agora vamos entrar no nosso assunto, né? E no coaching. Quando você conta uma história, eu falei que existe aquele negócio lá doido de acoplamento neural, certo? O nosso cérebro, ele dispara alguns hormônios no nosso corpo. Um deles é a dopamina. Então, quando você vai trabalhando a emoção das pessoas, dentre diversos hormônios que você pode disparar, tem a dopamina. E por você disparar um hormônio no seu corpo, você tem um recurso a mais para gerar uma ancoragem. Todo mundo sabe o que é ancorar a emoção? Ok? Tudo bem? Então, você ancora aquela emoção. Se você conta uma história, se você conta uma metáfora que tem tudo a ver com a vida do cliente, e essa metáfora está transmitindo um conhecimento que é justamente o recurso que ele precisa para superar aquele objetivo que ele te trouxe, você faz uma âncora positiva. E lembra que uma história pode ativar 22 vezes mais do que um conhecimento técnico? Se você conta uma metáfora para gerar uma âncora positiva, você tem uma âncora muito mais poderosa do que simplesmente falar, porque mente e corpo são sistêmicos, então se você apertar muito forte assim, pensar numa coisa muito legal, isso vai acontecer para você. Nem com todo mundo isso acontece. Agora, trazendo uma metáfora, trazendo um conhecimento para o teu coaching, isso vai funcionar com mais força. Esse aqui é um exemplo que eu quis trazer para vocês, para mostrar como essa tal de história funciona, e como é que realmente traz um resultado. Essa aqui é a jornada da Karina. Karine Queira foi uma cliente minha. A gente fez um processo de coaching que durou 4 sessões. Cada uma dessas páginas aqui é um relatório de sessão. Então, a gente fez o primeiro quadrinho ali, um follow-up, o segundo quadrinho, o que aconteceu na sessão, o terceiro, as sacadas, os insights, o quarto, plano de ação, e o quinto, cenas do próximo capítulo. Eu fui trabalhando storytelling, eu fui trazendo a Karina para assumir o papel de uma heroína, e ela ficou tarada por assumir aquele papel de heroína. Qual era o objetivo da Karina durante o processo? Gravar um vídeo. Um vídeo era o maior desafio da vida dela. Eu preciso gravar um vídeo. Ela assumiu o protagonismo. Quantos vídeos vocês acham que ela conseguiu gravar? Se assumindo poderosa, capaz, só 20. Em um mês. Esta mulher gravou 20 vídeos. Mas eu estou no desafio de 30 dias, Rodrigo. Eu gravo vídeo todos os dias. Eu já gravo 30 vídeos por dia, por semana, por mês. Tá, ok. Mas aí essa mulher que tinha um cagaço do cão de gravar vídeo, gravou 20, fez 3 lives e fechou um processo de coaching em grupo pagante. O primeiro processo de coaching dela. E como se não bastasse, conforme vocês podem ver ali no último quadrinho, tá vendo tudo preto aqui, uns olhinhos no escuro? Pois é. Na hora da oferta dela, acabou a luz. A live dela, cortou a conexão, acabou a luz dela. E aí, o que ela fez? Se empoderou, lembrou das metáforas, lembrou do protagonismo, foi lá e falou, cara, quando a luz voltar, eu vou fazer a minha oferta. Foi lá, fez a oferta e deu certo. Então, esse é o poder da linguagem lúdica, de eu diminuir as barreiras racionais da pessoa, diminuir qualquer tipo de bloqueio e deixar ela assumir, como vocês quiserem chamar, a criança interior, a melhor versão, o modo sábio, mas o que importa é assumir o protagonismo. E a história ajuda, facilita nisso. E aí, agora, eu quero fazer um convite. Vamos entrar numa jornada? Vamos entrar numa narrativa rapidinho? Vamos lá? Então, fechem os olhos, aquela visualização, aquela coisa legal que a gente gosta. Vamos dar uma relaxada. Pedir para vocês fecharem os olhos aí. Sentir os pezinhos no chão. Fica tranquilo, ninguém vai mexer na sua bolsa, está tudo bem, está todo mundo em casa. Fica tranquilo que a bandidagem toda já virou coach, então está todo mundo... Está tranquilo, está favorável. Vamos lá? Vamos fechar os olhos e vamos nos imaginar numa floresta. Como essa imagem que vocês tinham visto aqui antes. Uma floresta, tá ok? Todo mundo numa floresta... À noite, está tudo escuro e está chovendo. Ok. Aí você tenta buscar aqui, aí nessa tela mental que você está se visualizando na floresta. Cara, como que eu vim parar aqui? Não sei. Você não sabe como você foi parar aí, mas
Você precisa arrumar um jeito de sair desse lugar que você se meteu. E aí você vai sentindo a chuva cair em você, você vai sentindo aquele ventinho frio. Aí você vai caminhando, você encosta numa árvore para você se apoiar, porque você não está enxergando muito à frente. Você sente a casca da árvore molhada, um pouco de musgo, e você vai dando um passinho de cada vez. Você sente até as folhas molhadas no chão, conforme você está pisando, caminhando, tentando procurar alguma solução, tentando encontrar, cara, como que eu vim parar aqui? Eis que lá na frente você vê um facho de luz. Pô, graças a Deus, alguém pode me ajudar. Vou andar até lá. Conforme você vai andando, sentindo a chuva, aquele frio batendo em você, você chega numa clareira, né, onde não tem nenhuma árvore, a chuva caindo em cima de você, aquele vento, aquele frio, e você vê que é um carro, que legal, faróis de carro, alguém pode me ajudar a me tirar daqui. Conforme você vai caminhando, a chuva muito forte, você não vê a distância, você chega mais perto do carro e o carro está capotado. O carro está destruído. Você sente um friozinho na espinha, né? E aí você começa a dar uma volta no carro para ver se tem alguém ali dentro e tal, e você enxerga uma poça de sangue. E aí você fala, caramba, o que aconteceu aqui? E aí você vai dando a volta no carro e naquela clareira toda você repara, você não tinha reparado antes, tem tipo um tronco de árvore, uma coisa larga, comprida, alta, e você vai olhando de baixo para cima. Aí você vê aquele tronco, você encosta assim, parece aquela casca daquela árvore que você tinha encostado lá atrás, e começa a pingar mais sangue perto de você. E aí você vai olhando para cima, sopra um vento quente na tua cabeça, e você vai olhando para cima, aquele coração batendo mais forte, cada vez mais forte, teu coração na boca, você vai olhando para cima, e quando você olha lá para cima, você vê uma boca gigantesca de um Tiranossauro Rex em cima de você. Olha, me pediram quando eu fizesse a visualização, ajudasse vocês a voltar devagarzinho para o coração não bater muito forte. Então, gente, com tranquilidade, o helicóptero passou, buscou vocês e está tudo bem. E agora está todo mundo tranquilo, pode ir voltando para cá. Vanessa, tudo bem assim? Tá, obrigado. Já me sinto mais tranquilo. Alguém sentiu pelo menos a chuva? Vocês ouviram a chuva? Coisa da cabeça de vocês. Trovão, essas coisas. Alguém sentiu a casca da árvore? A folha no chão? A clareira, o medo? Um pouquinho? Bateu um pouquinho? Gente, isso é você participar de uma história associada em primeira pessoa. A galera da PNL vai entender o que eu estou falando. É você estar na posição perceptual da narrativa em primeira pessoa. Eu estou vivenciando aquela história. É por isso que a gente sente todas essas emoções. E aquele papo de acoplamento neural, né? Ou neuronal. Cara, eu contei uma história, vocês não estavam lá, eu que estava. Só que você vivenciou a história como se você de fato estivesse lá. Mente e corpo são sistêmicos para a galera que gosta de explicações técnicas. Isso é você estar em primeira pessoa. Então, quando eu quero ativar emoções do meu cliente, eu coloco ele em primeira pessoa numa história. E quando eu quero ativar o lado mais racional, eu trago ele para a terceira pessoa. Então, eu afasto. A galera que, né, estudou visualização nas escolas, nas formações, sabe? Imagina que você está num cinema, você vê uma tela, você vai lá, entra no cinema. Primeira e terceira pessoa. Então, quando eu quero trabalhar o lado mais racional, me separar da emoção, eu falo, agora você está distante daquela imagem. Olha em volta, você está vendo cadeiras, você está vendo pessoas, está tudo bem, está tudo certo. Eu confesso que eu fazia isso, que eu tinha um cagaço de filme de terror. E aí, quando eu estava lá assistindo, que eu sabia que estava aquele silêncio, aquele suspense, que o tiranossauro ia gritar no meu ouvido, o que eu fazia? Olhava para a pipoca, olhava para o lado, trocava um beijinho, fazia alguma coisa para romper aquela conexão emocional. É isso, quando eu quero que o meu cliente entre no lado racional para fazer uma avaliação mais criteriosa do que ele está vivenciando, eu coloco ele em terceira pessoa. Imagina fazer isso numa análise SWOT. Eu coloco o meu cliente associado montando uma análise SWOT. Eu falo com ele, você está carregando uma mochila. Com o que você está carregando? Forças e fraquezas, ambiente interno. O que você está carregando nesse caminho aí? Beleza, agora para um pouquinho, do alto desse morro que a gente está aqui, olha esse cenário aqui. Olha todas as ameaças e oportunidades lá fora. Está olhando? Ele vai lá e a gente faz uma análise SWOT juntos. O
que eu faço nesse momento? Quebro o gelo, falo de outra coisa, conto uma piada, sei lá, faço qualquer coisa, rompo aquele emocional. Dou um passinho para trás e falo, teu nome é o quê? Qual é o seu nome? Júlia. Fiz uma análise SWOT com a Júlia. Fizemos, então, tudo ali certinho. Conto uma piada para a Júlia, faço alguma coisa. Então, Júlia, me ajuda aqui. O Júnior, muda o gênero. O Júnior é um cliente meu, eu fiz um processo de coach com ele, fiz uma análise SWOT, mas ele queria umas sacadas para poder melhorar o aproveitamento das oportunidades. Você pode me ajudar nisso? E claro que quando ela lê a análise SWOT, sou eu, isso aí foi eu que escrevi. Não tem problema nenhum. Mas por eu estar trabalhando em terceira pessoa, vem mais sacadas. Ela começa a observar porque ela está apontando a história do outro. E convenhamos, né, gente? Vida dos outros a gente tem mestrado, né? A gente é PhD em dar pitaco na vida dos outros. Por isso, coloca um cara na terceira pessoa quando você está fazendo uma análise SWOT. Ele vai dar um monte de pitaco. É mais fácil. E aí, quem assistiu esse filme aqui? Muita gente assistiu. Graças a Deus, não vou pagar mico aqui. Geralmente, quando eu assisto uma palestra de coach, que o cara fala, porque o Avatar, gente, o Avatar não é o bonequinho azul, tá? Tem aquelas piadinhas. Não, de fato é. Aqui agora é, tá? Vamos combinar que é o carinha azul. Quem assistiu o filme Avatar, assistiu o maior filme da história do cinema. E por que ele é o mais incrível? Porque ele foi baseado, ipsis literis, numa estrutura de contação de histórias chamada Jornada do Herói. Então, o Avatar, ele foi construído exatamente no passo a passo dessa tal de Jornada do Herói, que vocês já devem ter ouvido falar. Imagina, então, se a gente pudesse construir o nosso processo de coaching dinâmico e engajador, e de um jeito que impressionasse tanto o nosso cliente, que ele vendesse para todo mundo, num formato de história que o mundo inteiro paga para assistir. É legal isso? Vale a pena entender mais ou menos como é que funciona essa estrutura? Legal. Então, vamos lá. Vou contar como funciona o processo de coaching. Basicamente, você já deve ter passado por um processo desse. Imagina que você foi lá, você fez um vídeo, você fez um monte de live, você fez stories, você fez um monte de coisa. Aliás, stories, interessante, né? Por que stories está funcionando tão bem? Storytelling. Mas vamos lá, você fez um vídeo, você contou uma coisa legal e tal, e esse cara está assistindo o vídeo. É como se fosse um chamado para a aventura, né? Pô, estou sentindo essa dor aqui há um tempão, aí você está contando essa história. Interessante. Agora, na internet, gente, tem um monte de gente fazendo um monte de besteira. Então, não sei o que é esse cara e tal. Vou lá, leio um monte de depoimento. Não sei se eu posso confiar nesse cara, não. Tanto charlatão aí, agora todo mundo é coach, né? Agora tem tantas coisas aí. Não sei se eu vou nessa, não. Só que a dor continua doendo. Para quem assistiu o filme sabe que esse cara é paraplégico e o chefe dele aqui da esquerda prometeu que ia fazer um jeito de voltar ele a andar. E aí o cara fala, então eu aceito essa missão. Vou contratar esse coach para saber qual é, para saber se ele vai me ajudar a romper esse grande desafio que eu tenho na minha vida. Então ele aceita o chamado. Dentro do filme ele encarna nesse boneco azul gigante aí. Só que, quando ele começa o processo de coaching, ele descobre um terror. Ele descobre que existe tal de crença limitante. Ele descobre que existe um negócio de sabotadores da mente. Ele descobre um monte de coisa e fala, porra, acho que eu estava melhor antes, cara. Porque, cara, agora eu descobri que tem um monte de barreira, tem um monte de coisa louca que eu preciso combater. Só que tudo bem, porque ele encontrou você é o mentor, você é a solução mágica da vida dele. E você vai treinando sabotadores, você vai treinando habilidades, você vai treinando competências com ele, show! E aí ele vence o grande vilão. Ele se torna uma versão incrível dele, ele consegue voar o monstro voador louco aí do filme, e ele se torna, então, né, o Pica das Galáxias, né? Fodão. Chegou lá, melhor versão dele. Compara o que estava antes. Ele era um qualquer e se tornou até esqueci o nome desse cara que fica depois. Né? Mas aí tem um retorno, tem um final. Ele atinge o sucesso dele, ele consegue vencer as barreiras dele. Contigo, você ajudou então ele a viver a melhor versão, só que tem um retorno. Na última sessão, a gente não precisa mostrar, olha, o que era o ponto A e o que é o ponto B. Olha o quanto você andou. No final de todos os filmes baseados na jornada do herói, ele tem que parar e pensar, cara, o quanto eu andei, o quanto eu melhorei. Não é isso que faz a gente realmente mostrar resultado no coach? É provar o que ele era no ponto A e o que ele é agora no ponto B? É justamente esse final. Quando ele assume, ele fica lá na tribo lá da galera do Avatar e ele abandona a versão anterior dele.
Gente, imagina montar o teu processo de coaching baseado na jornada que todo mundo paga para assistir. É muito mais fácil vender. E melhor de tudo, você não precisa vender, alguém vai vender para você, gente, isso é muito legal. E eu vou deixar aqui 8 dicas de um storyteller. Não vou ficar lendo. Vocês veem que eu gosto de botar slide com imagem, para a galera viajar. Eu não gosto de ficar lendo, não. Eu tenho maior preguiça. Tá? Mas, se vocês quiserem, eu posso passar a apresentação para vocês depois. Vou deixar um linkzinho aqui para vocês baixarem a apresentação. Tá? Basicamente, o que eu queria deixar de 8 dicas aqui é, gente, primeiro, vamos adaptar a nossa língua. Não seja técnico demais. Não fique no alto do seu palanque de coaches falando, quando o teu cliente leigo não está entendendo o que você está falando. Por isso a metáfora é tão legal, porque você utiliza coisas do mundo dele para vocês se afinizarem. Coaching é rapport, coaching é relacionamento. Enquanto você estiver no palco e o teu cliente lá embaixo, vocês não vão se conectar. Quando eu abaixo aqui e dou a mão para a Júlia, aqui a gente está conectado. Aqui a gente está funcionando. Se eu estiver aqui em cima, ela ali, ela vai ficar... O que esse cara está falando? Aí eu começo a acessar memórias, experiências, valores. E a minha mensagem que eu produzi tão brilhantemente, quando eu passar aqui por dentro dos filtros internos dela, o que vai acontecer? Vai chegar de um jeito completamente diferente. Aí eu perdi a conexão, perdi a empatia. Conheça a pessoa que está envolvida ali contigo. Entenda quem são os personagens. Se você está trabalhando como executive coaching, você sabe que você precisa seguir a filosofia da empresa e você precisa respeitar o modo de vida do teu cliente. Se você está trabalhando num a um, num life, você precisa entender quem são as pessoas que influenciam a tomada de decisão daquela pessoa. Agora, experimenta colocar essas pessoas como personagens da história, para deixá-la mais envolvida, para deixar mais engajada e mais empoderada. Desenvolve o roteiro que ele mesmo trouxe. Não adianta você querer reinventar, vou escrever a nova Hogwarts, vou escrever agora um roteiro épico, e o cara... Estou entendendo bolinhas que você está falando aí. Cara, às vezes o óbvio é o que melhor resolve. Se você quiser contar a historinha da cigarra e da formiga, pode funcionar. Quando o cara precisa saber de autorresponsabilidade, a importância do trabalho, de iniciativa, de proatividade, de parar de sacanear o outro e cuidar do seu. Cara, uma simples historinha para boi dormir já é suficiente para chamar a atenção dele. Então, apresentar uma solução adequada, claro, o seu método, de um jeito que seja inovador. Não adianta eu sou coach de emagrecimento, né? Aí eu vou apresentar a roda da produtividade da corporação, do mundo corporativo. Porra, não está falando a minha língua. Agora, quando você... Porra, vou trazer a roda do bem-estar e do corpo fit. Caraca, isso foi feito para mim. Eu falar a mesma língua e entender que a minha solução mais adequada é a solução que o cliente entende o que eu estou falando. Apoiar, claro, a instalação do novo eu. Claro, o CIAG dói, então você precisa apoiar esse cara ao longo do tempo. Por isso a comoção, por isso você também trabalhar o lado emocional e despertar âncoras positivas com a dopamina. Sustentar os momentos de fraquejo, porque nem sempre a gente está só super-herói, super fodão, sou incrível e tal. Não, pô, tem um momento que o cara está na bad. E todo super-herói hoje está conectando mais quando a gente mostra as vulnerabilidade. Por que o super-homem é um cara incrível? Por causa da criptonita. Se não tivesse criptonita, super-homem não seria super-homem. Então, conclui a jornada, claro, criando uma grande conquista, combina com ele o que é o grande objetivo e vai trazendo com que isso seja uma jornada épica, que ele fique realmente motivado a fazer acontecer e avaliar o crescimento ao longo dos episódios. Você não precisa deixar o final do processo de coaching para falar, e aí? Valeu a pena o processo de coaching? Se o cara falar não, e aí? Tua cara vai no chão. Agora, se você faz uma mensuração, em cada sessão, você vai dando subsídios para que ele acredite quando ele está evoluindo, por isso que o Bruno falou da gamificação. Quando o meu cliente ele desenvolve um plano de ação comigo, eu coloco pontos de experiência para esse cliente, para cada plano de ação. E eu vou mensurando a evolução dele. Olha, eu consigo te levar sozinho, só o fato de você vir para a sessão, te leva até o nível 5. Você pode, no mínimo, fazer meio a meio, você vai até o nível 10. Ok. E aí eu vou gerando pontos de experiência para ele. Terceira sessão, tu está no nível 5, maneiro, aí já está evoluindo. A gente está na 8ª sessão. Pô, tu está no nível 3, cara, tá uma merda. Pô, vamos acelerar isso aí, vamos começar a fazer mais atividade. E o que eu tenho no final? Um relatório enorme,
de todos os pontos de experiência que esse cara conquistou. Ele faz uma comparação com outros coaches, quando eu falo, ó, teve um cara que chegou no nível 12, o outro chegou no nível 17. Pô, tô no 14. Pô, legal, tô maneiro, tô bem, tô feliz, tô tranquilo. Isso também vai trabalhando os valores dele. Se o cara tem valor de desafio, se o cara tem valor de diversão, ele vai adorar esse formato que vocês podem fazer. E aí agora eu quero convidar vocês a fazer. Então, já falei da parte técnica do storytelling, depois eu falei da jornada do herói no processo de coaching inteiro. Vamos entender mais ou menos como é que funciona uma ferramentazinha dentro do storytelling? Vamos lá, tá todo mundo com um caderninho aí, não tá? House, vamos encarnar o personagem? Então, vamos lá, vamos encarnar o personagem. Gente, sempre que você entrar no storytelling com o teu cliente, é fundamental que você combine isso com ele. Tá? Então, quando você está chegando para ele falar assim, então, porque tem um castelo e tem não sei o que. Não, peraí, filhão, que história é essa de castelo? Eu estou em São Paulo. Não, olha só, vou criar aqui um cenário para você avaliar isso comigo. Vamos lá, você topa entrar nessa história comigo? Eu sempre preciso solicitar, perguntar, você topa entrar nesse círculo mágico que a gente vai criar? E aí, se ele topar, a gente já entra e a gente já encarna no personagem. Valeu. Então vamos lá, hoje eu estou aqui, vocês ainda não reconheceram, mas a galera vai estar aqui vestida de X-Men, né? E eu estou aqui de Cyclops. Eu sou Ciclope, eu sou o líder dos X-Men. E o meu objetivo dentro dessa equipe é justamente selecionar quais são os mutantes que são os melhores para uma determinada missão que a gente vai. Vocês já repararam nos desenhos, nos filmes, nunca vai a galera toda. Né? E o Deadpool até dá uma sacaneada no filme dele, fala, pô, brincadeira, o orçamento tá curto, não vejo ninguém dos X-Men aí no filme. É justamente isso. O Ciclope é o responsável por liderar toda a equipe e selecionar daquela escola gigantesca com um monte de pentelho superpoderoso, quem são os prontos para encarnar numa determinada missão. Só que eu, como Ciclope, eu vou entrar numa missão ultra secreta que eu não posso nem contar para vocês. Mas vocês estão dentro do cérebro, vocês estão justamente no espaço que o professor Xavier construiu para se conectar com vários outros mutantes. E aí, quando eu cheguei na escola e eu falei, tenho uma missão muito importante para vocês, um monte de mutante veio em cima de mim, eu quero. Todo mundo querendo mostrar serviço. Talvez quando a gente também fala com coach, né? Pô, que é o coach que transforma mais vidas? Eu faço isso, mas com a minha metodologia, porque eu faço isso, e eu faço roda da vida, e eu faço quebra-cabeça da vida. Cada um tem o seu jeito de contar o teu negócio. Eu vou perguntar agora para vocês, eu vou pedir para vocês agora avaliarem quais foram as respostas que esses 10 mutantes disseram para mim quando eu falei, eu tenho uma missão. E vocês serão os responsáveis por selecionar 3 mutantes que para você é importante. Você calculou, você achou interessante, você se embasou em alguma coisa para selecionar 3 dos 10. Combinado? Ok, tranquilo? Preciso desenhar? Tá legal? Então vamos lá. O primeiro mutante, ele disse isso. O que importa é o objetivo da missão. O segundo falou, se for para farei muito bem feito, custe o que custar. Se você achar que isso conecta com alguma coisa, você anota aí. O terceiro falou, tá seguro, pode confiar, darei um passo de cada vez. As coisas são sempre muito transparentes comigo. O quinto mutante disse, você fez os cálculos, eu sou a escolha mais lógica. O sexto mutante falou, em respeito à sua honra, irei até o fim. O sétimo disse, se eu for me divertir, tô dentro. O outro falou, eu topo, já tô lá, cheio de energia. Aí o outro foi lá e falou, comigo, ninguém fica para trás. E o 10º então falou, quem resiste a um desafio como esse? Vou pedir agora para você avaliar no teu caderninho aí, só pelo que eles responderam, quais são os 3 mutantes que você seleciona para uma missão muito importante que a gente vai fazer. Tudo bem? Todo mundo fez? Já selecionaram? Eu não sei o que vocês estavam pensando, sinceramente.
quando eu fiz isso aqui, cada um podia responder de um jeito. Cada um tem um jeito de avaliar isso aqui e responder. Eu fiz a minha avaliação. Então, comecei a destacar. Acho que o primeiro está falando de objetivo, então um cara muito assertivo, né? Provavelmente um cara mais focado em resultados. O segundo, ninguém fica para trás. Talvez seja importante aí, né? Um cara que é comprometido com o outro e tal, está preocupado com a equipe, bem feito. Opa, esse aqui tem excelência. Esse aqui está preocupado em coisa fazer bem feita. Transparência. Pô, quem é que tem valor de transparência? É uma das coisas que realmente grita muito comigo. Diversão. Diversão também é um grande valor para mim. E quem resiste a um desafio? Opa, esse cara falou desafio. Desafio, me conectei com esse cara. Não sei. Desafio, me conectei com esse cara. Lógica, energia, segurança, honra, são valores. Né? Todos nós aqui somos coach, não é nenhuma surpresa para vocês. Mas é uma ferramenta que vocês podem levar para o processo de coaching de vocês. E o que a gente faz depois de uma ferramenta de coaching? De uma ferramenta de valores? Agora o ranking de valores, né? Vamos identificar. Aqui eu peguei 3 valores meus e coloquei para a gente entender nossos valores pessoais, porque valor é a base do nosso processo decisório, blá, blá, blá. Isso é coachês. Pô, se eu estou encarnando aqui o Ciclope, se a gente está na escola de mutantes, a gente está identificando os mutantes que vão para a nossa missão, não vou falar de valores pessoais. É o seu código de conduta. Porque se você for um cavaleiro indo para uma guerra e você quer que à distância o seu inimigo saiba, caraca, a Júlia chegou lá. É a Júlia, eu estou vendo. São as cores da flâmula dela. É o brasão da vida dela, o brasão da família dela, que realmente inspira respeito. Valores são código de conduta, valores são brasão, é a flâmula, é alguma coisa. Agora, valores pessoais, baseado, você toma decisões. Cara, isso é chato. Você está dentro da história, está dentro do storytelling, assume a porra do personagem, cacete. Aí depois, quando você... Então, vamos agora identificar o que você aprendeu com essa ferramenta que a gente está trazendo aqui agora. Você vai devagarzinho, saindo da primeira pessoa, vindo para a terceira pessoa. Aí você faz uma análise mais racional, mais criteriosa. Aí você fala de valor, de base de decisões, essas coisas todas. Gente, para a gente poder fechar aqui o nosso encontro de hoje, eu fiz uma promessa para vocês de um coaching que fosse dinâmico, engajador e recorrente. E esses aqui são alguns dos posts que eu faço com os meus clientes. Como eu estou o tempo todo colocando o cliente como o protagonista da história dele, eu crio histórias personalizadas para cada um dos meus clientes. E aqui são alguns dos posts que a gente faz. Eu geralmente faço isso como um presente para o meu cliente, a maioria deles posta na rede. O que eu ganho com isso? Mais cliente. Então, toda vez que meu cliente se empolga com esse protagonismo e fala, cara, isso é muito legal, adorei esse layout que você fez, vou postar. Gente, eu sou grato porque ele está assumindo o protagonismo e o cara ainda está divulgando o meu trabalho. Então, vale a pena eu gastar tempo como ilustrador para poder fazer isso? No meu caso, como coach de comunicação e criatividade, claro que vale. Essa aqui é a minha forma de atuar com o storytelling e com o protagonismo com esses clientes. Gente, para a galera que quiser aí os slides da palestra, deixei o link para vocês. Quem a galera mais conectada em QR Code, também deixei aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. Muito obrigado pela oportunidade de falar de histórias com vocês.